Rafael acordou com o som estridente do telefone tocando no meio da noite, o coração disparado como se soubesse que algo terrível havia acontecido. Ele atendeu, e a voz do chefe de redação, rouca e urgente, ecoou: Tiago pulou do telhado da emissora há 1 hora. Ele não sobreviveu. Rafael sentiu o mundo desabar. Tiago, o homem que havia sido seu amante secreto por anos antes de ele se casar com Miguel, agora estava morto, e a culpa o invadiu como uma onda gelada. No dia seguinte, a notícia se espalhou por Lisboa como fogo em palha seca. Rafael, jornalista renomado na RTP, viu seu nome associado ao suicídio de Tiago, um produtor talentoso que trabalhava na mesma emissora. Os rumores começaram imediatamente: eles eram amantes. Rafael o abandonou. Miguel, o marido de Rafael há 3 anos, leu as manchetes no jornal matutino enquanto tomava café na cozinha iluminada pelo sol de inverno. Ele ergueu os olhos para Rafael, que entrava na sala com o rosto pálido. É verdade? Perguntou Miguel, a voz baixa mas carregada de acusação. Rafael hesitou, sentindo o peso da verdade que havia escondido por tanto tempo. Sim, mas foi antes de nós. Acabou há anos. Miguel largou o jornal sobre a mesa, o som ecoando como um tapa. Ele era um professor universitário, homem calmo e reflexivo, com 35 anos, barba aparada e olhos castanhos que agora brilhavam com dor. Rafael, aos 32, alto e atlético, sempre fora o mais impulsivo do casal, impulsionado pela carreira no jornalismo investigativo. Eles se conheceram em uma manifestação pelos direitos LGBT em Lisboa, onde a paixão inicial os uniu em um casamento celebrado por amigos e familiares progressistas. Mas agora, com a morte de Tiago, as rachaduras no relacionamento começaram a se revelar. Miguel se levantou, caminhando até a janela que dava para o Tejo. Porque você nunca me contou sobre ele. Sobre esse passado. Rafael se aproximou, tentando tocar o ombro de Miguel, mas este se afastou. Eu tinha medo. Medo de que você pensasse que eu não estava comprometido. Tiago era instável, depressivo. Eu terminei porque ele queria mais do que eu podia dar. Mas a verdade era mais complexa. Tiago havia ameaçado expor o relacionamento deles quando Rafael anunciou o noivado com Miguel. Rafael o convenceu a ficar em silêncio, prometendo amizade eterna. Agora, com Tiago morto, Rafael se perguntava se suas palavras haviam sido o gatilho. A polícia ligou naquela tarde, pedindo para Rafael depor. Ele deixou uma carta, disse o detetive. Seu nome está nela. No interrogatório na esquadra da Polícia Judiciária em Lisboa, Rafael leu a carta com as mãos tremendo. Tiago escreveu sobre o amor não correspondido, a dor de ver Rafael feliz com outro homem, e como a sociedade portuguesa, apesar dos avanços nos direitos gays, ainda o fazia-se sentir um marginalizado. Você me trocou por uma vida perfeita, Rafael. Mas eu não aguento mais fingir. As palavras cortaram fundo. Rafael saiu dali abalado, dirigindo de volta para casa sob a chuva fina que caía sobre as calçadas de pedra. Miguel o esperava, mas a conversa explodiu em acusações. Você o matou indiretamente, gritou Miguel. Sua covardia o empurrou para isso. Os dias seguintes foram um turbilhão. A família de Miguel, conservadora de Braga, ligou exigindo explicações. A mãe dele, uma católica devota, sempre tolerara o casamento gay, mas agora via nele um escândalo. Isso mancha nossa família, disse ela pelo telefone. Rafael sentiu a pressão social se fechar como uma jaula. Em Portugal, onde o casamento igualitário era lei desde 2010, ainda havia sussurros nos círculos tradicionais. Seus colegas na redação o olhavam de lado, questionando sua ética profissional. Ele foi suspenso temporariamente, enquanto uma investigação interna era conduzida. Rafael começou a questionar suas escolhas. Por que havia escondido Tiago? Por medo de perder Miguel, ou por vergonha internalizada? Ele se lembrou da infância em Faro, onde ser gay era um segredo sussurrado. Miguel, por sua vez, lutava com a traição emocional. Eu pensei que éramos honestos um com o outro, disse ele em uma noite, bebendo vinho no sofá. Rafael chorou, admitindo que Tiago havia sido mais do que um fling, fora um amor confuso, marcado por noites passionais em apartamentos escondidos. Mas ele escolheu Miguel por estabilidade. A tensão culminou em uma briga feroz. Miguel atirou: eu quero o divórcio. Não aguento mais essa mentira. Rafael ficou atonito, o chão se abrindo sob seus pés. Como tudo desmoronara tão rápido. Ele implorou, mas Miguel saiu de casa, indo para o apartamento de um amigo.
Sozinho, Rafael encarou o espelho, vendo um homem quebrado. A morte de Tiago não era só um suicídio, era o catalisador para desenterrar segredos que poderiam destruir tudo. Os dias sem Miguel foram um inferno para Rafael. Ele vagava pelo apartamento em Alfama, com vistas para as ladeiras íngremes e os azulejos coloridos, mas tudo parecia cinzento. Ligava para Miguel diariamente, mas as chamadas iam para o voicemail. Por favor, volte. Podemos consertar isso. No trabalho, a suspensão o isolava, colegas sussurravam sobre o escândalo gay na emissora. Rafael decidiu investigar a morte de Tiago por conta própria, talvez para provar sua inocência ou aliviar a culpa. Ele visitou o apartamento de Tiago em Bairro Alto, um lugar boêmio cheio de bares e fado. A irmã de Tiago, Ana, o recebeu com olhos vermelhos. Ele falava de você o tempo todo, disse ela, entregando uma caixa de pertences. Dentro, fotos antigas de Rafael e Tiago rindo em praias do Algarve, cartas de amor amassadas. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele estava deprimido há meses, confessou Ana. Perdeu o emprego por causa de cortes, e via você na TV, casado e bem-sucedido. Rafael descobriu que Tiago havia tentado contato recente, mensagens que ele ignorara para proteger seu casamento. De volta para casa, Rafael confrontou sua própria hipocrisia. Como jornalista, ele cobria histórias de discriminação LGBT, mas em sua vida pessoal, esconderam um relacionamento para se encaixar na norma. Miguel, enquanto isso, lutava em silêncio. Hospedado com um amigo em Sintra, ele refletia sobre o casamento. Ele amava Rafael, mas a revelação abalara sua confiança. Sua família pressionava, divorcie-se, Miguel. Isso é uma vergonha. Ele resistia, mas duvidava. E se ele ainda ama Tiago? Uma semana depois, Rafael marcou um encontro com Miguel em um café no Chiado. O lugar estava cheio de turistas, mas eles se sentaram em uma mesa isolada. Eu errei em não contar, admitiu Rafael. Mas Tiago era tóxico. Ele me manipulava. Miguel ouviu, mas rebateu, e você? Me manipulou ao esconder. A conversa escalou para acusações mútuas. Rafael revelou que Tiago havia ameaçado suicídio antes, mas ele o ignorara, achando ser blefe. Miguel ficou horrorizado. Você poderia ter ajudado. A mídia piorou tudo. Um tabloide publicou detalhes sensacionalistas, jornalista gay envolvido em suicídio de ex-amante. Rafael processou, mas o dano estava feito. Seus pais, de uma vila conservadora no Alentejo, ligaram preocupados. Filho, isso afeta nossa reputação. Rafael sentiu a pressão social portuguesa, progressista na superfície, mas com raízes católicas profundas. Ele começou terapia, onde explorou sua identidade. Eu me casei para provar que sou normal, confessou ao terapeuta. Miguel, por sua vez, encontrou apoio em um grupo LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes de traições e segredos. Um homem contou sobre perder o parceiro por mentiras semelhantes. Isso o fez questionar se valia perdoar. Mas ele amava Rafael, lembrava das viagens a Porto, das noites dançando em festas que era. Decidiu dar uma chance, mas com condições, transparência total. Eles se reconciliaram temporariamente, Miguel voltando para casa. Mas a paz era frágil. Uma noite, Rafael recebeu uma ligação anônima, Tiago não se matou sozinho. Há mais. Intrigado, ele investigou, descobrindo que Tiago estava envolvido em um esquema de corrupção na emissora, expondo chefes. Talvez o suicídio fosse encenado. Rafael compartilhou com Miguel, que duvidou, você está obcecado para se inocentar. A desconfiança cresceu. A família de Miguel interveio, convidando-os para um jantar em Braga. Lá, a tensão explodiu. O pai de Miguel, um empresário tradicional, atacou Rafael, você trouxe desonra. Miguel defendeu, mas saiu abalado. No caminho de volta, eles brigaram no carro. Talvez o divórcio seja melhor, disse Miguel, lágrimas nos olhos. Rafael parou o carro na estrada, implorando. Mas Miguel saiu, pegando um táxi. Sozinho novamente, Rafael questionou se o amor valia tanto sofrimento. A investigação de Rafael ganhou forma. Ele contatou ex-colegas de Tiago, descobrindo que este planejava denunciar assédio na redação. Ele era gay assumido, e sofria bullying sutil, disse um amigo. Rafael lembrou de incidentes, piadas homofóbicas disfarçadas, promoções negadas. Em Portugal,
apesar das leis protetoras, o machismo persistia no ambiente corporativo. Rafael se sentiu culpado por não ter apoiado Tiago publicamente. Miguel, isolado em casa, lidava com sua própria crise. Como professor de sociologia, ele lecionava sobre desigualdades de gênero e orientação, mas agora via hipocrisia em sua vida. Ele marcou uma reunião com um advogado de divórcio em Lisboa, só para explorar opções. É irreversível? Perguntou. O advogado explicou os processos, mas Miguel hesitou, lembrando o dia do casamento na Câmara Municipal, cheio de esperança. Rafael confrontou seu chefe na emissora. Tiago foi pressionado? Perguntou. O chefe negou, mas Rafael notou o nervosismo. Ele vazou anonimamente para um rival jornalístico, criando um escândalo maior. Agora, a mídia focava na cultura tóxica da RTP, aliviando a pressão sobre Rafael pessoalmente. Mas isso irritou Miguel. Você está usando a morte dele para se promover. Eles brigaram novamente, Miguel acusando Rafael de egoísmo. A pressão familiar intensificou. A mãe de Rafael veio de Faro, tentando mediar. Vocês são um casal moderno, mas família é tudo. Ela, viúva, aceitara a sexualidade do filho com dificuldade, mas agora via o caos. Miguel confidenciou a ela, eu me sinto traído. Ela aconselhou paciência, mas Miguel duvidava. Em uma noite, eles tentaram intimidade, mas a tensão os separou. Não consigo, disse Miguel. Rafael encontrou uma carta não enviada de Tiago em seus e-mails antigos. Nela, Tiago implorava reconciliação, sociedade nos separa, mas nosso amor é real. Rafael chorou, percebendo como ignorara os sinais de depressão. Ele compartilhou com Miguel, que reagiu com raiva, você o amava mais do que a mim. Rafael negou, mas a semente da dúvida plantada. Amigos intervieram, organizando uma intervenção. Em um jantar em Cascais, eles confrontaram o casal, comunicam-se. Rafael admitiu seus erros, eu me casei para escapar do passado, mas ele me alcançou. Miguel revelou sua insegurança, sempre temi não ser suficiente. Eles saíram dali com promessas, mas a realidade bateu. A investigação policial concluiu suicídio, mas Rafael descobriu evidências de assédio, e-mails ameaçadores do chefe para Tiago. Ele expôs publicamente em uma entrevista na TVI, tornando-se herói para a comunidade LGBT. Mas isso custou, ameaças anônimas chegaram. Miguel, orgulhoso mas temeroso, disse, você arriscou tudo. A fama trouxe oportunidades, mas isolou o casal. Família de Miguel cortou contato, chamando Rafael de agitador. Em uma viagem para o Douro para reconectar, eles discutiram futuro. Miguel quis filhos via adoção, mas Rafael hesitava, citando instabilidade. Talvez não estejamos prontos, disse. A viagem terminou em silêncio. De volta, Miguel encontrou o advogado novamente, prossiga com os papéis. Rafael, descobrindo, confrontou, não desista. Mas Miguel, eu preciso de tempo. A crise culminou quando Rafael recebeu uma promoção por sua coragem, mas recusou, priorizando o casamento. Eu escolho você, disse a Miguel. Este, tocado, pausou o divórcio. Mas a dúvida persistia, era genuíno ou manipulação? Com o divórcio pausado, Rafael e Miguel tentaram terapia de casal em uma clínica em Oeiras. A terapeuta, uma mulher experiente, explorou raízes. Rafael, sua culpa por Tiago reflete auto-ódio internalizado. Ele admitiu sim, recordando rejeição juvenil. Miguel falou de sua família, eles me ensinaram que amor gay deve ser discreto. A terapia revelou Mautan, Rafael via casamento como fachada, Miguel como compromisso. Mas o passado retornou. Ana, irmã de Tiago, processou Rafael por negligência emocional, alegando que ele contribuiu para a depressão. O tribunal em Lisboa ouviu testemunhas. Rafael Depos, voz tremendo, eu amei Tiago, mas escolhi seguir em frente. Miguel assistiu, dividido entre apoio e ressentimento. A mídia cobriu, drama gay no tribunal. Sociedade debateu, era Rafael vilão ou vítima? Familiares reagiram. Pais de Rafael apoiaram, mas de Miguel boicotaram. Miguel confrontou sua mãe, aceita ou perca-me? Ela cedeu relutantemente. Rafael ganhou o caso, mas a vitória foi amarga, reputação manchada. Ele renunciou à RTP, buscando freelance para menos pressão. Miguel, inspirado, publicou um artigo acadêmico sobre suicídio na comunidade LGBT, citando o caso anonimamente. Isso o aproximou de Rafael, que colaborou.
Mas uma noite, Rafael sonhou com Tiago, acordando em pânico. Ele me assombra, confessou. Miguel consolou, mas sentiu ciúmes, ainda o ama. Conflitos éticos surgiram. Rafael descobriu que seu ex-chefe demitira Tiago por homofobia disfarçada. Ele expôs, causando demissão do chefe. Comunidade aplaudiu, mas Miguel questionou, vingança ou justiça? Rafael, ambos. Isso tensionou, Miguel via obsessão. Em uma festa LGBT no Príncipe Real, eles encontraram ex-amigos de Tiago. Um acusou Rafael, você o abandonou. Miguel defendeu, mas duvidou internamente. Bêbados, brigaram no caminho para casa, talvez devêssemos separar. Rafael concordou impulsivamente. Dias depois, Miguel propôs separação temporária. Rafael aceitou, mudando para um hotel em Belém. Sozinho, refletiu sobre escolhas, casar por aceitação social. Miguel, em casa, sentiu falta, questionando se o amor superava a dor. Reencontro em um parque no Monsanto. Eu te amo, mas precisamos mudar, disse Miguel. Rafael concordou, prometendo honestidade. Mas uma ligação. Ana revelou o diário de Tiago, mostrando manipulação dele sobre Rafael. Tiago era obsessivo, disse. Isso aliviou Rafael, mas complicou. Era Tiago vilão. Eles decidiram renovar votos, mas família de Miguel sabotou, espalhando rumores. Miguel cortou laços, escolhe nós. Rafael, grato, mas o custo era alto, isolamento social. Alta tensão quando Rafael recebeu oferta de emprego em Madrid. Vamos, perguntou. Miguel hesitou, deixar Portugal. Decisão pendente, testando lealdade. A oferta de Madrid forçou decisões. Rafael via como recomeço, longe de escândalos. Miguel, arraigado em Lisboa, temia perda de identidade. Nossa vida está aqui, argumentou. Brigas intensificaram, tocando Mountain profundos, Rafael impulsivo, Miguel cauteloso. Terapia ajudou, mas não resolveu. Familiares interferiram novamente. Mãe de Miguel reconciliou, mas com condições, sejam discretos. Miguel recusou, somos quem somos. Rafael apoiou, fortalecendo a união. Mas sociedade portuguesa, com eleições aproximando e debates sobre direitos LGBT, os colocou no centro. Rafael falou em um painel, minha história mostra que progresso é frágil. Miguel, orgulhoso, mas exausto, considerou divórcio novamente. Talvez sejamos tóxicos juntos. Rafael implorou, nós superamos. Uma viagem para Madeira ajudou, praias, reflexões. Lá, Miguel admitiu, eu perdoo, mas esqueço não. Rafael, basta. De volta, aceitaram a oferta, mudando para Madrid. Mas na véspera, Ana visitou, Tiago queria que você fosse feliz. Isso fechou ciclo para Rafael. Em Madrid, nova vida, Rafael em nova emissora, Miguel lecionando. Mas adaptação dura, saudades de Portugal, preconceitos espanhóis semelhantes. Conflitos surgiram, Rafael furtou inocentemente em um bar, Miguel descobriu, revivendo desconfiança. Você não muda, acusou. Rafael jurou lealdade, mas dano feito. Terapia continuou online. Alta quando Miguel recebeu proposta de volta a Lisboa. Escolha, eu ou carreira. Rafael escolheu Miguel, recusando promoções. Mas ressentimento cresceu. Em uma briga, Miguel disse, talvez Tiago fosse certo, você me trocou. Rafael saiu, considerando suicídio momentaneamente, mas parou, ligando para ajuda. Reconciliados, voltaram a Portugal, comprando casa em Coimbra para neutralidade. Família aceitou gradualmente. Rafael escreveu livro sobre experiência, tornando-se ativista. Miguel apoiou, coautorando capítulos sobre sociedade. Anos depois, estabilidade, adotaram uma criança, desafiando normas. Mas sombras permaneciam, aniversários de Tiago traziam melancolia. No fim, eles sentaram no jardim, assistindo o pôr do sol. Valeu a pena? Perguntou Rafael. Miguel sorriu, sim, mas a que custo? Foi certo Rafael esconder seu passado, ou a honestidade absoluta sempre vale o risco de perder tudo?